presidente Lula indicou Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Como já era esperado, inclusive, né? Messias é conhecido por sua atuação técnica, por ser um jurista de formação evangélica que chega ao debate nacional como figura próxima ao presidente e com histórico de atuação relevante na defesa institucional do governo. Por que é relevante falar que é um jurista de formação evangélica? Porque isso foi pauta em outras indicações anteriores e isso acaba fazendo com que ele tenha uma receptividade maior junto a esta comunidade, né? E principalmente entre parlamentares que têm essa inclinação. Bom, com essa conversa toda, quem vai analisar para a gente essa indicação é o especialista em teoria do Estado e advogado Ricardo Souza, que está conosco na ponta da linha. Ricardo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Deadline. Boa tarde, gente. É um prazer estar batendo papo com vocês novamente. O prazer é todo nosso. Professor, eu falei da questão da orientação religiosa do Jorge Messias, provável futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele tem o que realmente é relevante para o cumprimento da função dele é o perfil jurídico dele, né? Queria que o senhor fizesse essa análise. Como o senhor avalia o perfil jurídico de Jorge Messias? Luiz, você foi exatamente no ponto, né, Luiz? Nós estamos num período, né, da vida política brasileira em que todas as questões acabam que elas são inevitavelmente, né, politizadas e a gente sempre traz um viés daqui ou dali. Mas o importante é o seguinte: esse é um cargo da maior corte, da corte mais importante do nosso país, e a principal questão que é realmente a capacidade técnica de quem vai ocupar esse cargo, né? No caso do ministro Jorge Messias, ele já possui uma vasta carreira pública, né? Ele passou no concurso para procurador, ele, além de procurador, ele já foi ministro de outros setores, como tecnologia, ciência, dentre outros, entendeu? Está atuando na chefia da AGU também, no cargo de ministro, é professor universitário, mestre e doutor. Então, assim, eu entendo que o requisito, assim, se a gente fosse analisar do ponto de vista mais prático, que a Constituição exige, né, que é notório saber jurídico e reputação ilibada, estão satisfatoriamente atendidos. Essa é a questão mais importante. O que talvez chama atenção é que, nos últimos tempos, nós temos colocado, nós não, né? Na verdade, os chefes do executivo têm apontado para outros requisitos, como, por exemplo, a proximidade ou a confiança, né, pessoal desses indicados. Então, isso é o que chama atenção também. Ricardo Maiara Folco falando com você aqui, boa tarde. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar. Messias é visto como alguém forte de confiança do presidente. Até que ponto que essa proximidade pesa no momento dessa indicação e como que isso pode refletir na atuação dele dentro do STF? Maiara, boa tarde. Maiara, pesa e pesa muito, né? Nós temos que lembrar que o outro candidato mais cotado era nada mais, nada menos que o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, né? Um dos políticos mais notáveis dos últimos anos, que igualmente também tem uma carreira jurídica louvável, né? É um advogado renomado aqui no Estado, né? E, como nessa função de presidente do Congresso aqui, ele foi responsável por. Ele foi mais ou menos assim, um algodão entre os cristais da República, né, em períodos bastante conturbados. Mas o que pesou, o que já estavam apontando os analistas, é que essa relação mais próxima do ministro Messias o credenciaria à frente do Rodrigo Pacheco, e isso acabou prevalecendo, né? É importante lembrar daquele episódio, né, em que o Messias foi o portador daquele documento, né, que nomearia o presidente Lula, né, como ministro num período extremamente conturbado, né, em que houve aquele vazamento de áudio da Lava Jato demonstrando a conversa entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Luiz Inácio. Mais adiante ficou demonstrado que o vazamento foi fora de contexto, né? Mas acaba que desde esse momento o Jorge Messias ele acabou tomando uma notoriedade em âmbito nacional, né? E sempre se mostrou realmente muito próximo, né? Uma pessoa de confiança realmente do presidente Lula. Esse requisito foi o que prevaleceu nesse momento, sua indicação. Professor, em que momento nós chegamos nesse ponto em que a gente precisa indicar ou precisa analisar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal
do ponto de vista de proximidade, né, com qualquer coisa que não seja a Constituição. Curiosamente, isso não é uma coisa que se restringe a esse governo, né? No governo anterior foi assim, nos anteriores também. E os ministros ganharam um protagonismo inclusive midiático, né? Que eu não consigo entender em que momento isso aconteceu. Talvez na Lava Jato. Como é que o senhor avalia esse protagonismo e o momento em que houve essa virada de ministros que eram protocolares e discretos viraram símbolos da luta contra a corrupção e tudo mais, e no fim das contas acabam tendo mais mídia do que atuação, no fim das contas, né? Luiz, você chamou atenção para dois problemas, na verdade, né, que estão totalmente ligados aqui ao cerne dessa discussão toda, né? De um lado, essa exposição midiática dos ministros, né, dos julgadores, o que não deveria ser. De outro lado, essa mácula nos processos, nos procedimentos de indicação desses ministros, né, que acabam manchando, como eu acabei de dizer, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da carreira, o ministro Messias, ele é totalmente capacitado para o cargo, mas essas outras questões subjetivas acabam maculando a sua indicação. Eu entendo que quando da Lava Jato, o problema da exposição midiática dos julgadores ele já estava exposto. E ele surge, pelo menos desde quando se iniciou a TV Justiça, teve grande repercussão no julgamento do Mensalão, né? A gente precisa lembrar disso, e tomou força realmente na Lava Jato. E hoje a gente acaba, né? A população conhece os 11 ministros, mas não conhece os 11 jogadores da seleção. Pois é. De outro lado, é, essa indicação do presidente por proximidade, eu creio que sempre aconteceu. O STF já não pode desconsiderar que é uma corte política também. Essa inclusive, é uma função dele. Mas o problema é a exposição desses motivos, né? Eu cito pelo menos esses últimos 4 indicados. Por exemplo, o Cássio Nunes foi indicado porque o presidente disse que era quem tomava tubaína com ele. O outro ministro foi o André Mendonça, porque era terrivelmente evangélico. Na seguida, o Zanin, que foi advogado do Lula, e agora essa proximidade. Então a gente precisa de um freio de arrumação, porque a situação realmente não está boa, não. Pois é, e antes foi Alexandre de Moraes, que era secretário do governo de São Paulo, próximo ao MDB do Temer. Antes dele foi Luiz Fux e o Toffoli, que eram advogados próximos ao PT, e aí vai, né? Assim, uma série de indicações por menos. Não saberia dizer se é menos mérito, né, professor? Também eu estou fazendo juízo de valor, né? Mas onde prevaleceram, pelo menos, a exposição dos motivos de proximidade com os presidentes da vez, né? Essa indicação aí do Messias sinaliza alguma coisa sobre a estratégia do governo Lula em relação ao judiciário? A estratégia, eu acho que fica bem evidenciada, inclusive, assim, que merece um destaque à parte, né? É o fato da questão religiosa do Jorge Messias, né? Ele é conhecidamente evangélico e o governo ele tenta uma aproximação com essa ala, que tem cada vez mais ocupado uma parcela importante da discussão política no Brasil. Então, acho que a estratégia passa por aí, né? Inclusive, ele já tem uma certa entrada com determinados parlamentares aí da chamada bancada evangélica, então acho que puxa um pouco para esse lado também. Para aliviar um pouco a nossa atenção, Lu, eu acho que é importante, Luiz Maiara, a gente pensar também no mundo, né, como é que funciona. E no caso do Brasil, não é um caso único, não. Na verdade, a gente espelha o mesmo procedimento adotado nos Estados Unidos. E muitos países democráticos pelo mundo adotam essa mesma sistemática, né, de indicação pelo executivo, né? Acho que a grande questão, como eu disse realmente, é a verbalização desses motivos, né? É que acaba chamando bastante atenção. Você citou o ministro Fux, foi indicado pela Dilma, e na verdade ele teve vários julgamentos assim bem pesados com relação a membros do PT, mesmo com relação ao presidente Lula. Então, assim, acho que a grande questão realmente é esse momento da indicação, quando ele é tão assim verbalizado, né?